fiz questão de colocar essa música de fundo, não sei se vocês estão conseguindo ouvir, que é sobre realização de sonhos, independente do tempo que passe. Hoje eu estou conseguindo realizar mais um. Eu tenho certeza que até sonhos esquecidos, perdidos na minha mente, eu ainda vou conseguir viver, eu ainda vou conseguir realizar. Muito obrigado por vocês estarem aqui, por todos os outros que vão chegar. Não vou conseguir dar oi para todo mundo. Depois eu com certeza eu vou agradecer, se não no final da live, mas em outro momento eu agradeço vocês, mando uma mensagem agradecendo, tá bom? Pode tirar, por favor, senão eu não consigo me concentrar, senão eu vou chorar. Tati, um beijo, Tati, Michele, Maria. Vamos lá, eu queria começar contando como tudo isso começou, como essa história de escrever começou. Eu fiz um roteirinho aqui pra mim, senão eu me perco, porque eu acabo falando muito. Mas, na verdade, antes do roteiro até, eu me lembrei há alguns minutos sobre como eu escrevia para uma tia que eu tenho lá em Macaé, a tia Janete. Não sei se ela vai conseguir estar na live, mas eu escrevia cartas para ela toda semana. E eu escrevia carta de, às vezes, uma página inteira ou um frente e verso. Eu escrevia para ela e mandava pelo correio toda semana. E aquele selo que custava 1 centavo. E ficava esperando a resposta para poder escrever de novo. Sempre gostei muito de escrever. Eu sempre consegui me expressar muito melhor escrevendo do que falando. Sempre foi assim. Né? Hoje em dia, pela força do trabalho, pela força do hábito do trabalho, eu tive que aprender a me expressar melhor falando. Mas ainda hoje, a minha melhor forma de expressão é a escrita. Então, acho que começou lá atrás. Mas os livros em si, a reviravolta começou, eu anotei aqui os anos, porque, enfim, começou em 2006, é isso? Por volta de 2006, conversando com uma prima minha, Camila. Ela é psicóloga e eu com muitas questões, enfim, ela falava: Leandro, eu não posso tratar de você como psicóloga, eu posso no máximo ser uma coach para você. E aí eu falei: então vamos lá, seja coach. E aí eu, desabafando com ela toda a minha insatisfação do trabalho, eu trabalhava em outra área completamente diferente do que eu estudei, porque eu precisava viver, né? Eu precisava pagar contas, já estava casado, enfim, maluco ainda. E ela começou a conversar comigo, me incentivando. Falei sobre as minhas aspirações e uma delas era escrita. Ela: então vai fazer um curso. E ali naquele ano eu fui fazer um curso de escrita criativa, um curso de escrita criativa para quem tinha interesse de escrever, um curso para escritores. Quando eu cheguei lá no curso da cidade, o pessoal cabeça, né? Eu saindo da Baixada Fluminense, e aí eu cheguei lá no curso de toda aquela gente, toda estilosa. Eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Acho melhor não. Me senti o menor de menores, assim, mas continuei, fiz o curso até o final, concluí o curso. E ali a professora falou uma coisa que foi decisiva assim, para mim. Ela disse assim: você já é um escritor, porque você escreve todos os dias alguma coisa. Ou você escreve uma mensagem no telefone, ou você escreve um e-mail. Agora, o que você vai escrever, aí é outra coisa, mas um escritor você já é. Então, esse carimbo eu já consegui ali naquele curso, com a fala dessa professora. Em 2006 isso. Eu ainda estava nesse trabalho que não me satisfazia mais, para mim era muito ruim, aquilo já era uma angústia para mim, trabalhar ali. Até que, um mês antes do Henrico nascer, eu fui mandado embora daquele lugar. Mas naquilo eu vi a oportunidade grande virada, ainda incentivado pela Camila, né, com esse foco de ser minha coach, de ser minha incentivadora. Saindo dali, mais ou menos 1 mês ou 2 meses depois, o Henrico nasceu e um pouquinho depois eu consegui esse trabalho onde eu estou até hoje, no SESC, que foi e é uma bênção na minha vida até hoje.
Eu consegui voltar a atuar como professor, como instrutor de espanhol, de língua espanhola. Então, eu acho que eu estou me embolando, mas enfim, estou me embolando já, porque eu comecei... 2006 foi o ano que eu parei de dar aula, foi o último ano que eu dei aula. E 2016 foi o grande ano da insatisfação, onde eu fiz o curso de escritor, enfim. 2016 eu fui mandado embora, 10 anos depois eu volto a dar aula. Eu não sabia nem se eu ia conseguir aquele trabalho, porque 10 anos de um vazio no meu currículo como professor. Mas quem fez a entrevista acreditou em mim, me contratou. Eu voltei para o ramo, então eu voltei a dar aula. Então, desde 2016, dando aula ali no SESC, preparando material de didático também. A gente preparou muitas coisas muito legais. E por isso que eu tô aqui agora, assim. Porque não importa o tempo que passe, não importa o tamanho do sonho, ele pode ser simples, ele pode ser grande. O mais importante que eu aprendi foi deixar Deus fazer acontecer na hora dele. Há muito tempo atrás, antes de casar, eu ouvi de uma pessoa e repliquei na minha vida que eu poderia, se eu quisesse, abrir mão de todos os sonhos que eu tinha na minha cabeça e dizer para Deus: eu prefiro que o Senhor substitua pelos teus sonhos. Porque eu sei que os teus sonhos, eles são perfeitos para mim. E eu já, por algum tempo, já tinha procurado realizar alguns sonhos na minha força. Realizei e perdi. Realizei e perdi. Então, quando eu ouvi isso, eu tomei aquilo para mim. E falei: eu quero abrir mão de todos os meus sonhos, de todas as minhas vontades, de tudo aquilo que eu já planejei para mim. E eu quero que o Senhor ponha dentro de mim, Deus, os teus sonhos para mim. Aquilo que o Senhor planejou quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, massa informe. O que o Senhor pensou para mim quando o Senhor quis que eu viesse para essa terra tão louca? Eu pedi que ele fizesse substituir isso. Eu abri mão dos meus. E ele colocou os dele, vem colocando os dele na minha cabeça. Tem hora que eu falo: mais uma loucura. É mais uma loucura que o Senhor quer que faça, inventar mais uma coisa. Mas se ele coloca, ele confirma e eu sigo adiante. Então, nesse período, foram 10 anos, trabalhando, trabalhando em lugares que eu não gostava, trabalhando em lugares para poder me sustentar. E outro dia eu li alguma coisa de alguém, um texto, eu não lembro, uma crônica, enfim, que fala que esse período também é importante, porque é só a gente focar no que a gente quer, não importa o tempo que passe. A gente vai atingir aquilo que a gente deseja lá na frente, mesmo se no processo, a gente tem que fazer outras coisas que eu não gosto tanto. Ah, sim, foi numa live que eu fiz, dando aula na semana retrasada. Foi a convidada que falou isso. Não importa o tamanho do seu sonho, e se em algum momento você tem que trabalhar em coisas que você não gosta. Importa é você ter foco. Mas eu confesso que nesses 10 anos eu não tinha mais foco. Eu já tinha desistido de atuar na minha área de atuação. Mas o ano de 2016 foi um ano da grande angústia, se eu posso dizer isso. Foi o ano da grande angústia, assim, do grande desespero. Eu praticamente chorava todos os dias. Eu saía da minha casa para trabalhar querendo ficar doente ou cair no meio do caminho para poder voltar para casa. Porque eu não gostava de trabalhar onde eu estava trabalhando. Aquilo ali me angustiava. Ter que fazer venda, ter que enfim, fazer a cabeça do cliente para alguma coisa que de repente ele não queria. Aquilo ali me angustiava muito, enfim. O ano de 2016 foi o ano do baque. E quando você tem uma grande angústia, quando parece que você está na beira de um abismo, aí talvez seja a hora de voar. E foi a minha hora de voar. Eu não precisei pedir demissão. Eu fui demitido, o que parece muito pior, mas na verdade para mim foi muito melhor, porque foi um peso a menos
de ter que pedir demissão, de ter que parecer que eu estava fazendo uma loucura e eu fui demitido, e aquele foi o período. Enfim, um mês para o meu filho nascer, para o meu segundo filho nascer, uma loucura, tendo que fazer enxoval, tendo que pagar anestesia de parto. Quem estava mais perto de mim acompanhou junto com a gente aquela angústia, aquele medo, mas eu colocava o currículo, ia nas entrevistas, até que eu cheguei onde eu estou hoje, desde 2016, graças a Deus. Então foram 10 anos fora do ramo, fora daquilo que eu tinha me proposto a fazer quando eu escolhi a faculdade que eu ia fazer. Então eu estou aqui também, essa live hoje é para dizer para você, se não importa o tempo que passou, se você tem algum sonho para viver, coloca nas mãos de Deus e acredita que o tempo dele é o melhor. O tempo dele, quando vem, é bom, perfeito e agradável, é a hora de você aproveitar ao máximo, é alegria transbordante. Foi isso que eu vivi. Quando eu soube esperar, todas as coisas que eu soube esperar, como foi para casar, como foi para ter os filhos, tudo aquilo que eu soube esperar em Deus, acreditando, crendo, que Ele saberia, que Ele é Pai. Ele sabe, pai e mãe sabem o melhor para o filho. Então, eu entendi isso e falei assim, eu vou esperar, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Enfim, foram 10 anos longe da minha carreira. Em 2016 eu voltei. Eu queria falar para vocês que se vocês quiserem mandar alguma pergunta, tem um quadradinho aí embaixo com uma interrogação. Essa é a área de pergunta. Manda pergunta que eu posso responder também, se você tiver alguma pergunta para fazer, tá? E eu também tenho que avisar o seguinte, aqui no meu Instagram tem uma imagem, tem uma postagem falando do lançamento dos livros, está escrito assim, foto oficial. Ali tem as regras para o sorteio. Eu vou fazer o sorteio no domingo às 18 horas. E se você cumprir aquelas regras ali, você está concorrendo aos 3 e-books que eu estou lançando hoje. Eu vou mandar para você, tá? Sem custos. Então é só você ir lá nessa foto, está lá escrito dentro da foto. Tá? Dentro da foto tem foto oficial. Aí você cumpre lá as regras que está lá. E no domingo eu vou fazer o sorteio, no domingo às 18 horas. Dos 3 e-books, desses 3 e-books que eu estou lançando hoje, tá? O que mais eu queria falar? Do sorteio. Do processo. Acho que do processo de escrita desses livros. O primeiro livro, ele está sendo escrito desde abril, 6 anos atrás, 2014. Uma Escolha pela Liberdade, ele tinha outro título, desde abril de 2014. Na verdade, antes, em abril de 2014, eu tinha terminado de escrever. Só que, na época, eu estava em determinado lugar, numa instituição religiosa, e eu apresentei o livro e me coloquei à disposição, queria lançar, enfim, junto com aquele lugar onde eu estava, e me foi dito não para o lançamento do livro. Eu fiquei muito chateado na época, porque eu, na minha força, eu achava que esse livro tinha que ser lançado naquela hora, porque não tinha nada igual dentro dos livros da editora do lugar onde eu estava. Então tinha que ser lançado, era um absurdo eles não acharem isso, enfim. O tempo passou. Então de 2014 a 2020 que estamos, são 6 anos. 6 anos depois, uma outra coaching, que é a Jaqueline Seres, que hoje é uma amiga minha, que trabalha como coaching, me ajuda muito também. Eu falei para ela que eu tinha um livro parado, e ela falou, você tem que voltar a revisar esse livro, Leandro. Vai revisar. Vai editar esse livro. Todo dia ela me mandava uma mensagem perguntando, revisou mais um pouco hoje? Revisou mais um pouco hoje? Ela disse, Leandro, você tem que revisar nem que seja 2 linhas por dia, mas você tem que terminar isso que você começou. E aquilo foi me incomodando, me incomodava também todo dia ela falar, né? Mas me incomodava o meu espírito também. Eu falava, realmente, eu tenho que terminar, fechar aquilo, e fazer o que for para ser feito com aquilo. Nem que seja para engavetar, mas terminar de escrever. E eu comecei a fazer o que ela falava, ia
revisava, editava um parágrafo, depois editava uma página, ia tomando gosto até que eu terminei a edição agora, refiz o livro completamente, eu li as coisas que eu havia escrito em 2014 e não acreditava e perguntava, Senhor, por que eu escrevi isso? Senhor, por que eu falei dessa maneira? Senhor, por que eu ia me expor? Por que eu ia expor minha família dessa maneira? Toda a minha família, desde as antigas gerações até a atual, por que eu ia fazer isso? E aí, 6 anos depois, eu entendi que aquilo não podia ir daquele jeito que estava. Deus queria outra coisa. O autor, ele precisa entender, quem está escrevendo, né? Ele precisa entender que se aquilo que em uma determinada época escrita ainda seria lido agora, mas além disso, eu precisava saber que aquele que me moveu a escrever em 2014, fim de 2013 e início de 2014, se ele queria que dissesse a mesma coisa. E ele não queria mais. Então, esse livro ele foi completamente limpo, reeditado, reescrito, muitas coisas reescritas, muitas coisas escritas, o que não tinha ali foi escrito, foi colocado ali, e muita coisa retirada, muita coisa, 40% retirada. E para falar um pouquinho mais sobre essa diferença, eu quero convidar para estar nessa live comigo uma amiga, uma madrinha, uma irmã, uma vizinha de eternidade, a Vivian. Vivian, manda para mim o convite para participar. E vocês mandem perguntas. Eu estou lendo os comentários. Não vou ficar parando para ler toda hora, porque eu não sou bom de raciocínio. Eu vou me perder. Então, mas eu agradeço. Tá? Porque ela vai falar um pouquinho dessa diferença do livro lá de 2014, que ela foi uma das primeiras pessoas a ler esse livro. Oi. No sofá. Agora eu estou vendo você. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui falando com você. Honra total. Tá me ouvindo? Eu preciso da minha água. Eu vou pegar. Tá aqui. A minha também. Então. Obrigado por você ter aceito estar aqui comigo, dividindo essa live, mas realmente eu acho que você na verdade foi depois que eu te chamei que eu pensei, cara, tinha que ser ela, porque ela foi uma das primeiras pessoas que leram. Algumas pessoas leram a primeira versão desse livro, né? A gente conhece muitas delas passou por você primeiro, né? A minha leu a primeira versão. E você foi uma das primeiras também agora, né? Como algumas outras pessoas, mais um pouco de gente, leu essa versão nova agora. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença de um para o outro. Ou se era melhor ter lançado aquela primeira versão ao invés desse. Não, essa versão agora é perfeita. Perfeita. E como eu já tinha falado para você antes, essa versão nova, ela serve para todo mundo. Todo mundo. Todo mundo tem cadeias invisíveis que é preso e alguns nem sabem, nem têm consciência e outros têm. Só que só ele sabe disso. Mas ninguém sabe. Só ele e Deus. Né? Como eu dividi com você, chorei muitas vezes enquanto eu estava lendo. Primeiro por saber, conhecer a história, ter vivido algumas delas junto com você, e outras por me reconhecer também. Porque todo mundo tem guerra na adolescência. Todo mundo tem guerra, cada um de um jeito. E foi o que eu falei. A forma que você coloca o Senhor no centro de tudo é maravilhoso. Como eu sempre disse para você, que hoje eu acho que você acredita mais do que antes. Antes você achava que é porque eu era sua amiga, hoje você sabe porque é o que eu enxergo em você. Você é verdadeiramente um adorador, é alguém que abre mão do desejo da carne, do desejo, do sonho humano, para viver o que é de Deus, porque tem consciência
de que o que vem de Deus é melhor para você. Não importa como. E tudo que você faz para o Senhor, eu sempre falo isso, não é bajulação, é verdade. Tudo que você coloca a mão para fazer, sai com excelência, porque você primeiro quer agradar ao Senhor. Ficou muito forte no meu coração, desde que você me chamou. Eu sei que você falou para poder falar do livro, mas as suas experiências com Deus fazem parte do livro. E para quem não sabe, uma delas, eu lembro de você com o coração apertado, chorando, pedindo perdão, Senhor, porque a gente ralava muito na igreja. E você era o líder do louvor e líder de várias outras coisas também. E como tudo, você quer fazer com excelência. E nesse corre-corre, você esqueceu da Páscoa. Que a gente precisava entregar A sua ideia não é apresentar algo para as pessoas, mas entregar um presente para o Senhor. Porque a gente comemora todos os dias a morte e ressurreição de Cristo, mas tem um dia escolhido específico para o mundo comemorar, então a gente tem que comemorar mesmo. Então você marcou com louvor, quem estivesse lá e ia participar, você se jogou no altar com o rosto no chão e começou a pedir perdão ao Senhor, perdão pela correria, perdão por eu não ter lembrado, porque eu devia ter feito algo especial para o Senhor. E foi algo tão assim tremendo que me tocou de tal forma que eu falei assim, gente, é verdade, a gente precisa entregar as coisas para o Senhor como presente, né? E foi algo tão tremendo que nós cantamos uma música muito difícil em ritmo de bossa nova. Eu sei que no final das contas, o bispo que era líder na época ainda falou, se fulano fosse vivo, se convertia agora. Porque ficou lindo, 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 lindo. E o final, como sempre, você emocionado, porque a gente viu nitidamente que o Senhor tinha recebido, fora os outros, né? Os musicais. Assim, gente, olha só, essa pessoa aí, para musical, para evento, ele é perfeito, tá? Quem quiser contratar, dá na mão dele. O livro. Então. Olha só, uma coisa, eu queria entender com você se você acha que esse livro também então serviria para adolescente. Eu não tinha pensado nisso, foi você falando. Sim, certamente que sim. Porque o que acontece? Como eu falei para você, hoje eu falo sem vergonha. No passado eu tinha vergonha de dizer isso. Eu fui uma adolescente suicida. E dentro da igreja. Aí a pergunta é, como assim? E no seu livro eu fui me enxergando. Eu falei, meu Deus, é verdade. Se eu tivesse lido algo assim na minha adolescência, certamente eu não teria tentado tirar a minha vida. E a libertação teria começado muito mais cedo. Porque se eu não tivesse sido a misericórdia de Deus, hoje eu não estaria aqui, eu não teria te conhecido. Mas o Senhor foi misericordioso e o máximo que ele deixou acontecer comigo foi eu me empolar toda. Foi só isso. Mas eu tentei uma, tentei duas, tentei três, e na terceira foi através de uma revelação no rádio que o espírito de morte foi quebrado na minha vida. Mas eu falei, a gente precisa de coisas assim. Quantos adolescentes vivem presos hoje em cadeias e não sabem? Alguns são levados à morte. Hoje em dia, então, está pior do que na nossa época. Muito mais. Então, como eu falei para você, esse livro, ele vale para adolescente, para jovem, para adulto, para pais. Entendeu? Eu achei muito gostoso a forma que você fala das suas experiências com o Senhor. Eu lembro que você falou numa troca de mensagens nossa essa semana, falou assim, Leandro, esse livro liberta muito mais do que você imagina. Sim, muito mais. Ler aquilo. Porque a gente faz aquilo com uma intenção, às vezes com duas intenções, mas está acontecendo tanta coisa, eu estou ouvindo tanta coisa, de gente mandando mensagem falando, Leandro, eu estou chorando muito. Você foi a que falou, né? Só na introdução eu já estou me acabando de chorar. Os amigos dando mensagem falando, Leandro, eu estou muito emocionado de ler isso. Eu acho que as pessoas conseguem se enxergar sentimentalmente naquilo ali, né? Exatamente. Não só por conhecer você, mas é porque você vai falando de uma forma, nesse livro atual, que você se vê, se enxerga.
comecei a lembrar, porque a gente sabe que o processo de cura e libertação é assim, né? Eu comecei a lembrar de situações da minha adolescência. Comecei a chorar mais ainda. E a gente sabe que isso é um processo de libertação, né? E a gente só vai perceber que foi liberto lá na frente. E aí o Senhor vai fazer, você lembra daquele livro que você leu? Aquela situação que aconteceu? Você foi livre, foi liberto naquele dia. Então, assim, glória a Deus pela sua vida, pelo Senhor ter te conduzido de maneira diferente. O outro livro não era um livro ruim, mas como você mesmo falou, e expor muito a sua vida, e da forma que o Senhor te conduziu a colocar, tá perfeito. Eu, assim, louvo ao Senhor pela sua vida e sei que o Senhor está muito feliz com você. Eu Amém. Tenho certeza disso. Você vai ter muitos frutos ainda pela frente aí desse livro, você vai ver. Muitos mesmo. Uma pergunta para fazer, manda pergunta aí na interrogaçãozinha sobre o livro, sobre o conteúdo do livro. Pode fazer pergunta, não tem problema nenhum. Não esqueçam depois de ir lá no outro post para poder fazer parte do sorteio dos e-books. Os 3 e-books vão ser mandados para vocês gratuitamente. Eu queria aproveitar que eu estou com a Vivian aqui para dizer o seguinte. O livro ele está sendo vendido na Amazon, tá? Os e-books, nesse momento. O processo de liberação dos livros impressos, ele demora um pouquinho mais. Então, eu recebi já o ok desse livro que a gente está falando agora. Porque tinha um outro título, eu esqueço. Em busca... Não. Uma escolha pela liberdade. Meu Deus, toda hora eu esqueço por causa do primeiro título, Vivian. Eu esqueço desse título. A liberdade, ele já recebi o ok da Amazon. E daqui a pouco vai dar liberado o link lá para poder comprar ele impresso também. Show. E o volume 1, aqui o título na minha cara, aqui eu não vi. O Era Uma Vez volume 1 também já está liberado. Já foi liberado para mim a venda impressa, mas a liberação lá no site vai demorar mais um pouquinho. Mas daqui a pouco está lá para todo mundo poder adquirir também o impresso para quem gosta de ler o e-book. Mas nesse momento o sorteio é para mandar os e-books, que é isso que a gente tem liberado agora, tá bom? É uma escolha pela liberdade, Larissa? A Larissa está aqui na live também, ela fez o prefácio para mim, maravilhoso o prefácio. Verdade. Uso até Foi maravilhoso, o prefácio foi maravilhoso. Vi, eu quero te agradecer por ter vindo aqui nessa live. Você quer falar mais alguma coisa a respeito do livro? Tá nervosa, eu sei, mas a tua observação dos adolescentes, que é uma observação que eu mesmo não tinha tido, não tinha imaginado. Então tá aí uma oportunidade para você dar esse livro para um adolescente ler. É um livro curto, né, de 40 e poucas páginas, 44, se não me engano. É um livro pequeno, então o adolescente não vai nem reclamar que é um livro muito grande. Ele, de alguma maneira, ele pode se enxergar ali. Se você está desconfiando de algum adolescente, algum jovem que está muito enclausurado, enfim. Se você desconfia de alguma coisa, pega esse e-book, manda para ele, manda no WhatsApp, manda lá o arquivo pelo WhatsApp, que você vai estar auxiliando de alguma maneira. Deus vai estar te usando como canal. Outra coisa que eu queria falar também, aproveitando sobre o arquivo no WhatsApp, é o seguinte. Você que não consegue entrar lá na Amazon para comprar, você que não pode comprar por algum motivo, agora eu não posso, mas eu queria muito, não há problema nenhum. É só você mandar um recado aqui para mim, que eu mando o e-book para você, sem custo. Eu aproveito esse ensejo para dizer assim, nada que vem de Deus para minha vida, eu me sinto no direito de cobrar. Só está cobrando lá na Amazon, porque a Amazon não deixa colocar de graça. Porque o médico deixava, mas agora não deixa mais. Então eu coloquei lá na Amazon o preço mínimo. E se você quiser abençoar obras, enfim, toda a renda vai ser revertida. Ia ser revertida para uma missão específica que eu estava relatando, mas eles entraram em contato comigo e pediram para tirar o nome deles dali, então não posso nem mais citar. Mas eu tenho já contato de 2 ONGs idôneas, então toda a renda da compra desse livro lá na Amazon, quando a Amazon mandar a grana para mim,
eu vou reverter tudo para essas 2 ONGs. Tá? São 2 ONGs lá de Mesquita. Uma que eu já ajudo, que eu já auxilio, e a outra que eu fiquei sabendo pela Michelle, que também está aí na live, que ela me falou da ONG, e eu fiquei muito entusiasmado para poder ajudar. Então, toda a renda da compra na Amazon vai ser revertida para essas 2 ONGs. 100%. Eu não vou ficar com nada, porque, graças a Deus, hoje eu não preciso. E mesmo se eu precisasse, eu acho que eu escreveria uma ficção, para poder... Nada que venha da palavra de Deus, da obra de Deus na minha vida, eu tenho coragem de cobrar. Não vou ter coragem de cobrar. Enfim. Então é isso. Então você que pode, que quer ajudar as ONGs, entre lá na pode. Nesse momento não pode, Leandro, mas eu queria muito ler. Me manda uma mensagem aqui, um direct, um WhatsApp, qualquer coisa, com o seu e-mail que eu mando para você. Sem problema nenhum, sem custo. Porque isso é obra de Deus e a obra de Deus não tem que ser cobrada. Amém? Amém. Amém. Tá. Vivian, quer falar mais alguma coisa? Não, meu amigo. Deus abençoe a vida de vocês. Muito sucesso, porque Deus tem te usado tremendamente, tá? Fico muito feliz, assim, honradíssima. Como eu falei, Deus me presenteou com grandes pérolas, joias raríssimas. E Ele me deu de presente como amigos. Vocês dois são sua família. São joias, são essas joias também. Amo vocês, tá? Graças a Deus, né? Oi? Deus cercou a gente, né? Verdade. Beijo, vizinho da piada interna. Beijo. Tchau. A Larissa está colocando aí, ó, que eu fiz o prefácio de acordo não só pela pessoa que você é, mas ao ler o livro eu vi uma intervenção divina nessa obra literária. Todos devem ler Uma Escolha pela Liberdade. A Larissa falou isso para mim quando leu o livro. Ela falou, Leandro, todo mundo precisa ler esse livro. E eu fico muito feliz de ouvir, né? Não por mim, mas por ter percebido que Deus realmente me usou uma habilidade, derramou sobre mim um dom e eu coloquei à disposição dele. E eu fico muito feliz por isso. Isso me emociona muito. Tá fazendo essa live hoje é muito especial, é muito difícil não chorar, mas eu vou conseguir, porque eu já chorei muito já de alegria, então tá bom. E que esse livro voe, né? Depois a gente tem aí os projetos desses 3 livros. Depois eu vou continuar o volume 3, volume 4 do Era Uma Vez. Já está tudo aqui na cachola, mas por enquanto, depois que esses livros saírem para venda impressa, eu traduzo os 3 primeiros para o espanhol, para a gente poder ganhar aí a América Latina, em nome de Jesus, e poder levar essas palavras conduzidas pelo Espírito Santo para mais longe, sair do país, né, para fora do país, em nome de Jesus. Agora, eu quero convidar aqui para a live a minha segunda convidada de hoje, a Raquel, que também tem um motivo muito especial para estar aqui comigo. Por quê? Ela foi uma das primeiras, depois da minha família, ela foi uma das primeiras a ler, depois da minha família e da Larissa, ela foi uma das primeiras a ler o infantil, né? Eu estava falando agora com a Vivian sobre o adulto, né? Sobre o jovem, o adulto, que é Uma Escolha pela Liberdade. Mas eu me aventurei pelo infantil. O infantil nasceu esse ano. O Desejo nasceu desde que a Malu nasceu, né? Há quase 12 anos atrás. Mas o livro ir pro computador, pro papel não, pro computador, foi esse ano. Durante a pandemia eu tive essa oportunidade e eu sempre tive o desejo de reescrever as histórias com um final diferente. Quando eu contava as histórias para Malu, menos para o Henrico, mas para Malu, eu sempre, quando eu não queria ler, eu contava os clássicos e mudava a história. E ela falava assim, pai, isso é verdade? Porque eu sempre acrescentava mais alguma coisa, porque eu queria dar um final diferente.
E aí Deus usou essa minha vontade de dar finais diferentes para os clássicos infantis para escrever essa coleção, que eu quero que seja uma coleção grande, Deus queira também, para fazer sentido. Porque eu acho que tudo na nossa vida tem que fazer sentido. Então não é porque é um livro, não é porque é uma história infantil que não pode fazer sentido. E eu, como servo de Deus, o sentido que eu quero dar para toda a história é que Deus precisa entrar naquela história. O reino de Deus precisa se fazer presente ali naquela história, porque a criança precisa se ver de alguma maneira e se ver conectada com o reino de Deus. Tem muito material para criança, né? Para evangelizar a criança, para ensinar a Bíblia para a criança. Mas eu queria algo que fosse mais próximo, que a criança se sentisse instigada, quisesse saber como é que a história ia continuar, ou se visse em algum personagem. Esses 2 primeiros livros, o volume 1, a personagem principal é a Malu, é a minha filha. Óbvio que não é toda ela, né? Ali eu sublimo, né, o que eu queria que ela fosse. Né? Óbvio que ela é maravilhosa, mas enfim. A personagem precisa, né, ter várias nuances. E o volume 2, o personagem principal é o Henrico. E com muitas características próprias deles, falas deles, assim, porque eu queria homenageá-los, porque eu queria dizer que eles foram muito importantes para mim, porque eu queria dizer que eles incitaram essa escrita criativa no mundo em mim. Foram eles chegando na nossa vida, né, como casal, é que a nossa vida fica mais infantil. A gente precisa ler livro infantil, a gente precisa ver desenho animado, enfim. Então, eles provocaram isso em mim, esse desejo. Então, eu dedico esses 2 primeiros livros a eles especificamente, colocando eles 2 como personagens principais, porque a inspiração veio deles, mas a direção vem do Espírito Santo. Então, por isso, por conta desses livros e por conta do que Deus fez através desses livros já, que é incrível, eu pensei e convidei, e ela aceitou a Raquel, Ana Raquel, não sei nem como é que ela fala, quer que fale o nome dela. E não vou falar completo porque eu não sei. Estão me soprando aqui. Ana Raquel Lins da Paixão Nunes. Então apresento Ana Raquel, manda aí o negócio que eu tenho que apertar aqui para você entrar, porque o testemunho dela, eu espero que nem chore aqui de novo, porque quando ela mandou o testemunho eu não conseguia nem me mover aqui nas salas. Veio as crianças, veio minha esposa ficar olhando para minha cara, porque não transmitir com Ana Raquel. Sou eu que tenho que enviar para você? Você é muito abusada. Cadê você, Tu? Tô aqui, tô te esperando. Oi. Eu tenho uma cortina lá atrás, ruim, e fundo bonito. Parede do quarto. É o quê? É a parede do quarto. Ah, tá. Poxa, o meu só tem assim, ó. Lá no fundo. Raquel. Oi. Quando você chegou na minha vida de sobrinha emprestada, eu não sabia que você ia fazer diferença. Eu sou muito grato a Deus pela diferença, pelo feedback que você me dá. Porque quando você fala comigo, e você sempre faz questão de falar assim, eu não tô entendendo porque você é meu tio. Quando você fala comigo, eu vejo Deus falando comigo através de você. Amém. Muito obrigado por tudo. Eu queria que você contasse para o pessoal primeiro a sensação que você teve quando você leu. Que nas mensagens você estava eufórica. Quando você leu o primeiro, eu consegui ouvir a tua voz assim. Tio, essa história é muito legal, eu já me vejo contando para as crianças. E depois, quando você furou meu olho, que você contou para as crianças sem eu saber. Conta tudo. Eu não aguentei, porque assim, desde criança a gente escuta essas histórias, né, de princesa, sempre
um final sempre dando alguma coisa errada, e aí no final o homem que ajuda, e aí acontece, o homem assim que eu digo, não é Deus, né, que muda o final, que muda o final. E assim, eu nunca vi dessa forma como você olhou para a história e trouxe Deus para a história. E aí eu fiquei, gente, faz muito mais sentido. Quando a gente coloca Deus na história, é claro que faz muito mais sentido. E assim, eu tô até chorando aqui, porque eu sou muito chorona. E aí você chorou, me fez chorar. Mas se eu tivesse escutado essa história quando eu era criança, essas histórias quando eu era criança, seria muito diferente. Até uma coisa sobre a que a Vivi falou, né? Sobre que o seu livro, ele também serve para adolescentes e jovens. E eu fico pensando, se a gente cuidasse das crianças, trouxessem essas histórias para as crianças, e a gente não precisaria lidar com adultos que estivessem presos a algo. Seriam muito mais saudáveis. Se a gente alimentasse as crianças com a palavra, com histórias que trazem a palavra e o cotidiano, a gente não precisava ter que remendar adultos, né? E é isso que eu fico pensando. E quando eu escutei essas histórias, eu falei, Jesus, é incrível. E as crianças vão amar, porque eu já conheço os pequenos, né? E eu tenho costume de chamar de minhas crianças. E eu já sei como é que eles são, e eu sabia que eles iam encher os olhos, iam gostar, porque eles gostam muito de pegar Hulk, pegar os Vingadores e trazer pra palavra. Eles gostam muito disso, brincar assim. Quando eu contei pra eles, quando eu li, na primeira vez que eu li, eu fiquei toda arrepiada. Eu falei, Jesus, que coisa linda. E quando eu li sobre o primeiro que eu li, né? Que eu li sobre a bandeira na frente da casa. E aí eu comecei a imaginar assim, gente, na minha casa tem uma bandeira. E eu fiquei, se eu imaginei, se eu viajei na história, imagina minhas crianças. Elas vão amar. E aí eu falei assim, não aguento mais, eu vou ter que contar para elas. E aí eu tava lá na igreja, separei a história para ler para eles, uma história, né? Nem era essa. Aí eu cheguei lá e aí eles começaram a falar sobre filmes, né? Moana, a Mulan, e começaram a falar, eu falei assim, peraí. Eles já estão me dando uma dica do que eles querem ouvir. Aí eu aproveitei. Quando eu comecei a contar, eu não precisei falar que o rei era Jesus. Eles falaram, é Jesus, né, tia? É Jesus. E, assim, tio, se você precisa me interromper, que senão eu não vou parar de falar. Porque você está falando isso ali, né? Não está claro que é Jesus. Não, a história. Não fica... Isso. Eu falei isso, muda tudo. Exatamente, E para elas perceberem isso é porque elas sentiram que ele estava diferente. Que a história ia ser diferente. E aí, eu tenho até um aluno que é bem falante, que é o Rafael. Ele tem 5 anos, mas ele se você vê essa criança falando, você fala assim, meu Deus, essa criança vai ser um pregador. Esse vai ser um pregador, porque ele fala como se fosse uma criança mais velha. E quando ele ouviu, ele falou assim, tia, tem uma coisa, a gente vai precisar fazer essa bandeira. Eu quero fazer essa bandeira. Aí eu falei, então vamos fazer. Aí eu comecei a pegar a cartolina, as coisas, né? E ele falou assim, tia, tem que colocar na porta da classinha, que é na nossa sala. Aí eu falei assim, então vamos colocar na porta da nossa sala. Ele já que a gente não pode levar para nossa casa a bandeira, porque só tem uma, a gente coloca aqui na frente da classinha. Então vamos colocar. E a gente amarrou, e aí eles escolheram os elementos da bandeira. Ele falou assim, eu falei assim, o que vocês querem fazer, né? Aí eles falaram, coloca três círculos. Aí o Rafaelzinho, né, que é essa criança, desenhou os 3 círculos, um unindo no outro. Meu pastor tá aqui! E aí ele desenhou, e eu falei assim, tá lindo! Aí quem é? Aí o Miguel, né, que é um outro aluno, falou assim, é Deus, é Jesus e o Espírito Santo. Então tá bom, é essa bandeira. Aí eu fico assim, muito emocionada, né, com eles. Meu pastor sabe, todo mundo sabe, que eu não consigo ver eles fazendo nada, que eu começo a chorar. E aí eu tava na classinha com eles contando, e eu me segurando pra não chorar. E ele falou assim, tia, você quer chorar? Aí ele não chora. Porque eu tava muito emocionada. Eles receberam tão bem essa história. Eles gostam de coisas diferentes, né?
toda vez que não que as histórias bíblicas a gente não tem que contar, a gente tem que contar sim, mas é uma coisa que, como você falou, que aproxima as crianças. São coisas que elas veem no cotidiano, e eu sei que lá, quando elas forem para a escola ou com os amigos, elas vão falar, essa história termina diferente. Se tivesse um rei, essa história termina diferente. E eu sei que eles vão começar a introduzir isso nas coisas deles. Exatamente. Eu, na minha relação com a Malu, né, porque, enfim, o Henrique chegou, a Malu tinha 7 anos, então o Henrique ainda tem 5, então eu tive mais relação com a Malu do que com o próprio Henrique, porque ele só tem 5 ainda. Mas na minha relação com a Malu sempre foi assim, eu introduzia Jesus em tudo. Uma vez ela ganhou uma varinha mágica que acendia, de fada, né, com uma estrela na ponta, não sei se eu mesmo comprei, enfim. E aí eu falei assim, ai meu Deus, uma varinha mágica, o que eu faço? Aí eu falei para ela, olha, você sabe que as coisas, as mágicas, os milagres só acontecem em nome de Jesus. Então você faz aí, aponta essa varinha e fala, em nome de Jesus, é isso que vai ser a palavra mágica, as coisas... E ela olhava para mim, pai, aí eu só, assim não vai brincar. E ela apontava, falei, em nome de Jesus. Aconteceu? Não. Aí eu entrei na hora. Então Deus acha que não é a hora de acontecer. Então eu sempre fazia isso. Eu sempre falava, se tinha uma bruxa, eu falava que ia acontecer com a bruxa no final, enfim, né, envolvendo no reino de Deus. Eu sempre tentava levar o reino de Deus para a história ali. E quando você me falou essa história da bandeira, e falando de outra coisa agora, foi incrível. Eu te falei isso já, mas eu quero expor aqui na live, porque um dia antes, você me contou no domingo de manhã. Sim. Um dia antes, o Espírito Santo tinha me falado, eu e Larissa, desde quando eu fiz o livro, eu e Larissa, a gente está batendo cabeça para saber como que ia ser aquela bandeira, porque a gente também achou a bandeira muito simbólica, e ela tinha que ser forte. E a gente bateu cabeça e parou de bater cabeça, desistiu, e a gente não saía do lugar. Não tem bandeira. No dia anterior, o Espírito Santo tinha me falado, você não vai fazer essa bandeira, quem vai fazer essa bandeira são as crianças. Você vai colocar para elas desenharem a bandeira. E mesmo ouvindo aquilo, eu achei a ideia legal, mas não concretizei no livro. E você ainda tinha a versão que não tinha essa página da história e fala para a criança desenhar a bandeira como ela achar que deve. Né? Quando você me falou, Raquel, o meu choro vem muito também com isso. Primeiro, porque era o primeiro testemunho daquilo que eu tinha pensado. Porque ele não foi feito para levar para uma classe de igreja. Ele também pode ser levado para uma classe na igreja. Exatamente. Ele é para ser lido para criança. E ele pode ser aproveitado na classe da igreja para poder introduzir o reino de Deus de uma maneira que a criança entenda, que a criança se identifique. Né? Eu lembro que você me falou que um aluno falou, eu conheço uma Malu, né, com a mesma característica. Miguel. Pois é, então eles precisam se reconhecer ali. Sim. As coisas sentido para eles. Jesus precisa ser mostrado como ele é. Ele vem para transformar tudo, ele vem para mudar tudo, né? Então as coisas precisam mudar um pouco. Então, primeiro, a minha emoção era por ter já um resultado daquilo que eu pensei, que era o meu sonho de as crianças se identificarem, encontrar Jesus ali, enfim. E o segundo, de um dia depois, 24 horas, eu ter tido a certeza de que eu não tinha que desenhar bandeira nenhuma. Que eles é que iam desenhar, movidos por eles mesmos. E aí eu fui lá, mudei o livro. Isso foi, olha, esse domingo para mim, Raquel, naquela hora ali que você me deu aquele testemunho, eu falei assim, Jesus já pode me levar, já está pago. Já está pago. É que se ele não me levou é porque não está pago, porque ainda tem coisa para fazer, né, para pagar. Mas aquele dia foi um domingo de êxtase para mim, assim. Eu não precisava viver mais nada de bom, assim, porque aquele resultado para mim era além do que eu esperava viver com esse infantil. Muitos pais, eles não têm essa habilidade, né? Isso é normal. Porque também eu estudei
envolto. Eu precisei aprender a ler, eu precisei aprender a escrever por conta da faculdade. Né? Eu queria contar rapidamente aqui que eu não gostava de ler. Eu não tinha muito incentivo, porque meus pais também não fazia parte da vida deles. Então eu não tinha incentivo, então eu não gostava. A única pessoa que me incentivava a ler era minha tia de Macaé, para quem eu escrevia as cartas. Ainda não, se a coleção é grande, também meu isso, é verdade. Esse é meu pastor. Eu quero que o pastor, um abraço, pastor, Deus abençoe, viu? Eu quero que seja grande, vamos ver se Deus quer que seja grande, vamos lá. Então, essa tia de Macaé, ela me incentivava, toda vez que eu ia passar férias lá, ela me mostrava um monte de livro, eu olhava para aquele bando de páginas assim e falava, Jesus. Ela me deu um Reinações de Narizinho, que era grande também. Aí eu falei, obrigado, tia. Levei para casa, anos lendo aquilo. Eu não conseguia terminar aquele livro, porque para mim era chato ler. Mas quando eu cheguei na faculdade, eu tive que aprender a ler, porque senão eu não ia passar. Então lá na faculdade eu aprendi a ler e a escrever. A ler, que eu digo, é a ler, gostar da leitura, né? Ler um livro no final, e aprender a escrever, a melhorar a minha escrita. Foi a faculdade que me ensinou isso. Então eu sei que muitos pais, óbvio, eles não fizeram, nem todos fizeram letras como eu fiz, que te obriga a ler e te obriga a escrever. Pode não ter essa habilidade de aproximar Jesus de maneira criativa, mas o meu objetivo com esse livro, com esses infantis, o Era Uma Vez, volume 1 e o volume 2, que é o que a gente está lançando hoje, é exatamente esse. Aproximar o reino de Deus da criança de forma a atrair o interesse da criança, e não você empurrar a Bíblia na criança. E, gente, se a gente parar para ler a Bíblia para a criança pode até ficar quietinha ouvindo e agradecer e orar com você no final. Mas dali ela entender aquilo que a gente leu para ela. É verdade. É muito melhor você ler alguma coisa que seja prática, que faça parte do universo dela, que converse com aquilo que já está na mente dela, para fazê-la se aproximar do reino de Deus. Esse é o meu objetivo com esse livro. Raquel, vamos finalizar. Você quer falar alguma coisa para a gente fechar para poder encerrar a live? Não, obrigado. Só o próximo livro, eu já quero, assim, quando você me permitir, eu quero contar para as crianças, mas eu vou até, a minha irmã até estava falando que filma para o meu tio ver a reação deles, porque é impagável, a reação deles é incrível, é a coisa mais linda, e assim... Também, Raquel, desculpa te Sim. interromper. Sobre isso. Minha intenção é, depois de finalizar toda essa etapa de lançamento, parar para fazer um material. Aí sim, é um material que não vai ser vendido, eu vou liberar para quem quiser. É um material para as escolinhas das igrejas. Um material específico. Eu vou preparar um PowerPoint, eu vou preparar uma guia didática. Para isso tudo, quem me ajudou a ter expertise nisso é o meu trabalho, é o SESC, onde eu preparo material de Deus. Então, eu aprendi, agora eu vou colocar à disposição de Deus. Então isso vai ser uma coisa que vai para quem pedir. Quem pedir esse material eu vou mandar. Ainda não está pronto, ainda não comecei, eu tive para esse mês, mas eu não vou conseguir. Mas eu vou fazer e vou mandar. Porque cada livro desse dá para a gente trabalhar um mês, pelo menos. 4 domingos. Ao longo de 4 domingos de criança. Então, eu vou preparar esse material e também vou disponibilizar para quem quiser aí trabalhar nas igrejas com ele. Tá bom? Com certeza. Finaliza a fila. Pra gente... sim. Eu quero contar para eles, eles pedem muito, né? E agora eu vi que tem um broche. Eles vão amar. Eles vão amar esse broche. Eles vão amar, com certeza. Se preparar, né? Já dá... As professoras que se preparam antes, né? Já dá para coisa, né? Um alfinetinho para aprender, de repente, não sei. Já estou inventando aí, tá bom? Raquel, muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Passou nervoso? Muito obrigado. Passou. É só antes, na hora passa. Tá bom, então, um beijo. Te amo, tá? Conte comigo. Também te amo, tio. Tchau. Antes de encerrar a live, eu quero agradecer a todo mundo que participou. Depois eu vou agradecer a cada um pessoalmente, tá?
eu vou mandar uma mensagem agradecendo, que agora eu não vou conseguir falar de todo mundo. Eu queria só, antes de encerrar, dizer para você que tem o sorteio dos e-books, então vá lá na foto, como é que é? Foto oficial, aí no meu Instagram tem um dos posts é foto oficial, cumpre lá as regras, eu vou mandar os 3 e-books gratuitamente. Você que pode, que deseja ajudar as obras sociais, 2 ONGs de Mesquita, uma que eu já ajudo e a outra que eu vou começar a ajudar com a venda desses livros. Você vai lá na Amazon, coloca o meu nome, Leandro Capilupi, eu coloco o título dos livros, vai aparecer lá, você pode comprar o e-book e toda a renda, 100%, eu vou reverter para ajudar essas ONGs, tá bom? Então, muito obrigado a todos que participaram aqui comigo, todos que assistiram essa live, muito obrigado. Eu vou disponibilizar depois a live todinha lá no YouTube da Mike. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e que realmente esses livros voem longe para poder levar a palavra de Deus de forma criativa e de libertação a muitas pessoas. Muito obrigado a todos, boa noite a todos, Deus abençoe.